Boa tarde para você, agora são 5 horas, estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube nesta sexta-feira, 4 de agosto, chegou o fim de semana, hein? E o primeiro destaque é um projeto de lei que começa a tramitar aqui no Legislativo. Proposta isenta doadores de medula óssea de taxa de inscrição em concursos públicos da Prefeitura. Vereadores aprovam requerimentos que pedem explicações sobre a situação da regularização fundiária em várias regiões da cidade. Confusão com endereço no carnê de IPTU de moradores do Parque Jambeiro é tema de outro documento encaminhado ao Executivo pelos parlamentares. Saúde e bem-estar, o alerta da leishmaniose na região de Campinas, que já registrou pelo menos 54 casos da doença em animais. E tem ainda a previsão do tempo, nada de chuva e médias mais baixas para o fim de semana. E começa a tramitar aqui no Legislativo uma proposta que dá um benefício para quem for cadastrado como doador de medula óssea. O projeto de lei isenta quem está no cadastro de pagar uma taxa de inscrição em concursos públicos da Prefeitura. Vamos entender então melhor essa proposta. Incentivar a doação de medula óssea e beneficiar quem já faz parte da rede de doadores é um dos objetivos do projeto de lei do vereador Paulo Haddad, do PPS, que quer dar isenção da taxa para inscrição em concursos públicos para quem for cadastrado. É um projeto em que a gente vai estar isentando as pessoas que se inscrevem, né, no concurso público municipal, pessoas essas que já estão cadastradas no REDOME, que é o Cadastro Nacional de Voluntários de Doadores de Medula Óssea, então essas pessoas terão isenção na taxa de inscrição. A proposta protocolada em julho e publicada no ementário da 42ª reunião ordinária, agora vai para análise da Coordenadoria de Processo Legislativo e depois deve ser distribuída às comissões para análise. A proposta não prevê se a isenção vai ser concedida para uma parte dos inscritos doadores ou se para todos. Segundo o vereador, esta decisão deve ser do Executivo na hora de regulamentar a legislação, caso a matéria seja aprovada. A gente propôs, né, que seja feita essa isenção e o Executivo vai regulamentar isso aí de acordo com a necessidade ou a possibilidade de estar contemplando essas pessoas que serão inscritas no concurso. Só o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, criado no estado de São Paulo em 1993, já conta com 4 milhões de doadores cadastrados. O Brasil é o terceiro maior país com banco de doadores e, em média, 300 mil pessoas são incluídas no cadastro todos os anos. O REDOME é vinculado ao Ministério da Saúde, que administra esses bancos de dados da solidariedade. Olha, é muito importante fazer esse cadastro, né? Para entrar para o REDOME, é só ir até o Hemocentro mais próximo. Lá você precisa preencher um cadastro, aí você passa por uma entrevista com o médico e depois tira uma amostra de sangue. O cadastro é totalmente informatizado, então se você for compatível com alguém, o próprio REDOME ou Hemocentro entra em contato com você. Por isso, se você já é doador e mudou de endereço, telefone, é sempre muito importante manter o cadastro atualizado. Agora, para acompanhar a tramitação desse projeto que você viu aí na reportagem, basta entrar no site campinas.sp.leg.br. E na última quarta-feira, na reunião ordinária, os vereadores aprovaram uma série de requerimentos sobre a regularização fundiária em vários bairros da cidade. Olha só. Na reunião ordinária desta quarta-feira, os vereadores aprovaram requerimentos de autoria do vereador Gustavo Peta, que questionam a Prefeitura Municipal sobre qual a situação da regularização fundiária de vários bairros da cidade. Então nós estamos questionando a regularização, se ela será feita em alguns bairros de Campinas que nós atuamos. Então o sentido é que a Prefeitura responda se esses bairros estarão dentro da programação da regularização fundiária prevista na cidade de Campinas no próximo período. Alguns dos bairros citados pelo vereador são Jardim Marisa, Campituba, Jardim Campo Belo, Jardim do Lago 2 e Jardim Lisa. É evidente que alguns bairros possuem, uma parte deles possam estar em área de risco, mas a regularização
ela acaba removendo parte dessas famílias para algum outro programa de habitação popular, mas são bairros que são consolidados na cidade de Campinas, que podem eventualmente ter uma ou outra residência em área irregular. Segundo o parlamentar, com a regularização fundiária, o número de carnês de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, vão aumentar na cidade, e isso é benéfico, inclusive, para o município. E as famílias querem pagar, as famílias querem ter esse direito para ter toda essa regularização e todos os benefícios que trazem a regularização. Então o município também perde com a área irregular que poderia já ser regularizada. Então nós temos, inclusive, apelado para a prefeitura para que agilize esse processo, para que as famílias possam ter o seu direito garantido e o município passe a arrecadar mais com os impostos devidos de cada morador. Outro documento aprovado na sessão que era uma explicação do Executivo sobre uma confusão no carnê do IPTU de moradores de um prédio no bairro Jambeiro, olha só. O documento de autoria do vereador Permínio Monteiro foi aprovado pelos parlamentares na sessão desta quarta-feira e agora vai ser encaminhado para o Executivo. O pedido é para a Prefeitura explicar a confusão com endereços no carnê do IPTU deste ano. Os moradores de apartamentos na Avenida Paulo Correia Viena dizem que o bairro ali é o Parque Jambeiro, mas a administração pública cobra os carnês como Vila Marieta, o que altera o valor do imposto. Quando foi entregue os carnês, chegou com o valor anterior e depois houve uma correção. Só que os moradores questionam o endereço que é errado, que é lá da Vila Marieta, e também há uma confusão com o entroncamento da Washington Luiz, sendo que lá é Paula Correia Viana, pertencente ao Parque Jambeiro. A administração pública agora tem 15 dias, prorrogáveis por mais 15, para responder à solicitação do parlamentar. Reforçando mais uma vez, o Executivo tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias úteis para responder tanto essa solicitação do vereador Permínio Monteiro, quanto os requerimentos do vereador Gustavo Peta, que você viu na reportagem anterior. E a seguir tem a entrevista semanal sobre as consequências da queda de juros. A taxa Selic caiu 1% no final do mês passado. E aí, hein? Será que a poupança volta a valer a pena? A gente responde daqui a pouco. E você vai ver também um alerta da leishmaniose. A região de Campinas registra pelo menos 54 casos da doença em animais. É daqui a pouco, depois do intervalo. Agora são 5h07. Gostaria de saber qual o peso e a idade para as doações. Vitor, o peso mínimo é 50 quilos descontando o vestuário. A idade, ela gira em torno no limite, de 16 a 69 anos, com algumas ressalvas. 16 e 17 anos, por serem menores de idade, precisam estar ou acompanhados do responsável legal ou precisam trazer uma autorização do responsável legal com firma reconhecida em cartório. Isso é para toda vez que o jovem se candidatar à doação. Idosos precisam ter começado a doar antes dos 60 anos, porque aí o organismo já vai entender o que é a doação de sangue para que ele continue doando até os 69. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal.
Voltamos com o segundo bloco do Jornal Câmara Notícia e olha só um alerta para você que tem animal doméstico. A região de Campinas registrou pelo menos 54 casos de animais com leishmaniose. E ainda a próxima semana é de combate à doença, viu? A Ana Brasil traz essa e mais informações para a gente. As camisinhas masculinas, aquelas que são distribuídas gratuitamente na rede pública de saúde, vão ganhar nova embalagem. O Ministério da Saúde lançou, em parceria com a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, um concurso público direcionado aos estudantes de design gráfico, desenho industrial, arquitetura e publicidade. O objetivo é escolher uma nova identidade visual para os preservativos. As inscrições deverão ser feitas pelo site embalagemcamisinha.aides.gov.br até o dia 11 de setembro. Atenção para o calendário da saúde. Em 5 de agosto se comemora o Dia Nacional da Saúde, da Farmácia e da Vigilância Sanitária. Já no dia 9 é o Dia Nacional da Ecoterapia. Uma lei municipal de autoria do vereador Professor Alberto, em parceria com os agora ex-vereadores Francisco Selim e Biléu Soares, colocou no calendário oficial de Campinas a Semana de Controle e Combate à Leishmaniose, para ser lembrada na semana que inclui o dia 10 de agosto. A doença é transmitida do cão para os humanos através da picada de um mosquitinho conhecido como mosquito palha. Vamos ouvir o que o médico veterinário Eduardo Conde fala sobre como é a transmissão da leishmaniose e as providências a serem tomadas. No cão, a gente tem então um quadro inicial inespecífico, ou seja, um quadro febril, um quadro de caquexia, um quadro de emagrecimento, é aquele animal que deixa de ter uma disposição que naturalmente seria observada. Podemos verificar também sintomatologias dermatológicas, então úlceras, descamação, queda de pelo. Sintomas oculares são comuns e com o avançar da doença a gente passa a ter um quadro de anemia, de aumento de abdômen. Por quê? Porque o fígado aumenta, porque o baço aumenta, uma aplasia de medula, ou seja, a medula passa a produzir uma menor quantidade de sangue, vamos colocar assim, ou de linfócitos, enfim. E no humano a sintomatologia é mais ou menos a mesma, ou seja, uma febre intermitente que vai e volta, a apatia e com o decorrer, com o avanço da doença, um quadro também de aumento de abdômen por conta de aumento de baço e de fígado. E que pode levar à morte, os dois? Pode, inclusive com quadros hemorrágicos de sangramento e, evidentemente, quando não tratada, a letalidade da leishmaniose visceral ela é muito elevada. Ela chega próximo aí a 90%, ou seja, o tratamento, no caso humano, ele é fundamental e quanto mais precoce for feito, maior a chance de êxito. No cão, até então, o tratamento não era permitido por parte do Ministério da Saúde. Hoje há um fármaco já aprovado, já liberado para uso. Que providência se deve tomar quando o animal mostra sintomas de leishmaniose? O que a gente ressalta em termos regionais aqui, o que é importante, é que todo caso suspeito de leishmaniose visceral, canina, por exemplo, seja prontamente notificado à Vigilância em Saúde, que vai, a partir dessa notificação, aprofundar a investigação, aprofundar o diagnóstico e seguir as medidas recomendadas dentro do programa de vigilância e controle para aquele agravo. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Até o próximo. Tchau! Obrigada pelas informações, Anne. Olha, sobre a leishmaniose, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Campinas para tentar atualizar os números da leishmaniose, especificamente aqui na cidade, mas a gente não recebeu nenhuma resposta até o fechamento dessa edição. Sol, tempo firme em toda a região, pelo menos durante todo o fim de semana, mas as temperaturas ficam mais baixas, hein? Lembrando que quinta-feira chegou uma frente fria por aqui. Olha só, mínima de 10 graus lá no sábado e máxima de 22 graus, esses dados são do CEPAGRE da Unicamp. Já no domingão, mínima de 9 e máxima de 23 graus.
E chegou a hora da gente tirar nossas dúvidas aqui na entrevista semanal. Nesta semana a gente fala de economia mais uma vez, já que o Banco Central reduziu a taxa básica de juros de 10,25% para 9,25% no fim do mês passado. E essa é uma tendência, viu? O pessoal já sinalizou que pretende mais uma vez baixar a taxa em setembro na próxima reunião. Mas e aí, o que isso impacta na sua vida? Para responder nossas perguntas, hoje mais uma vez está aqui no estúdio Sérgio Bueno, que é economista financeiro. Seja muito bem-vindo, Sérgio, mais uma vez. Obrigado, Gabi. É uma oportunidade muito grande estar aqui novamente e falando um tema tão importante que é aquela taxa de juros e como que ela influencia na vida das pessoas. Pois é, a gente sabe que quando se trata de economia, uma queda de 1% é muito significativa. Agora, para a dona de casa, né, que está nos acompanhando, para o aposentado, vamos começar do começo, vamos dizer assim. Por que o Banco Central decidiu diminuir essa taxa básica de juros? Bom, um dos motivos que levou àquela taxa básica de juros é a queda da inflação. Nós tínhamos uma inflação que estava rondando 10% em 2015 e agora nós temos uma inflação abaixo de 4%. Então, isso possibilitou a queda da taxa de juros. E onde essa taxa aparece para a gente no dia a dia, que impactos essa diminuição vai ter na prática para o aposentado, para a dona de casa, para quem está procurando um emprego? Bom, a gente já vê um pouco da redução da taxa de juros, né, no custo de financiamento do capital, mas o que é importante a gente entender sobre a taxa de juros? A taxa de juros, ela regula a circulação da moeda na nossa economia. Quanto maior a taxa de juros, menos a moeda circula. Quanto menor a taxa de juros, mais a moeda circula. Então, com essa queda de 14,25% para 9,25%, existe realmente a expectativa de que os juros caia para a região de 7,5%, 7,25%, que era a taxa que nós tínhamos no final de 2012, começo de 2013, quando a nossa economia estava funcionando a pleno vapor. Então, com essa queda da taxa de juros e a diminuição do custo de capital, é bem provável que as empresas comecem a fazer mais investimentos e esses investimentos criem essa expectativa de que haja mais geração de empregos e mesmo para quem vai fazer, comprar um imóvel, fazer algum financiamento de mais longo prazo, consegue condições melhores e ter custos bem menores e com isso nós acreditamos que a sinalização para a retomada da economia e para a diminuição do emprego começa a aparecer. Como você disse, lá em 2012, 2013, a nossa economia estava bem melhor, né, o funcionamento, mas a partir de 2014 começou a cair e muita gente fez dívidas. Vai ficar melhor, você falou do financiamento, né? Mas para quem quer pegar um empréstimo, vai ficar melhor tentar quitar essa dívida, pegar um empréstimo para tentar pagar com essa taxa menor? Isso. As condições de renegociação já estão surgindo, né? O próprio programa de pegar o dinheiro do fundo de garantia, muitas pessoas já acabaram já aproveitando para fazer a renegociação. Então, realmente, nós estamos com condições muito mais favoráveis. Os juros do cartão de crédito também já está menor, assim como pegar crédito diretamente no banco. Então, quem já está endividado, é um momento importante para conversar com o seu gerente, tentar diminuir esse custo, pois os bancos já estão mudando. É lógico que o banco demora um pouco mais, né? A economia vai caindo e o banco sempre vai depois, ele vai a reboque, né? Mas já existem as condições para a renegociação dessas dívidas e é lógico, sabendo que às vezes pode até esperar um pouquinho mais, porque logo ali na frente a gente vai ter uns juros na faixa de 7,5%, 7,25%, vai melhorar mais ainda as condições para essa renegociação. É uma dica importante, então, para você que quer sair do vermelho. Agora, para quem não está tão apertado assim, vamos falar de investimento, né? A poupança andou esquecida como uma opção de investimento para o pessoal, agora ela volta a ser rentável, né? Isso, na verdade, a poupança antes estava perdendo da inflação, né? A gente tinha a poupança tem uma rentabilidade hoje por volta de 7,5%, 8% ao ano, chegando mais ou menos 8,5%. Então, agora, com essa queda da taxa de juros de 7,25%, quando chegar, essa vai ser a referência dos investimentos. Então, a poupança vai voltar novamente a ser atrativa. Lembrando que sempre vão existir oportunidades melhores de investimento, mas o investimento clássico do brasileiro, a poupança, já não é mais uma alternativa tão ruim como foram alguns anos atrás. Então, outros investimentos rentáveis. Tesouro direto, né? Os especialistas têm falado bastante em tesouro direto nos últimos tempos. Com essa queda dos juros, ele também fica interessante? O tesouro ainda acaba sendo a alternativa mais
economicamente melhor para você aplicar seu dinheiro. Né? Existem 3 tipos de títulos, você consegue fazer uma diversificação das características dos seus investimentos nos próprios títulos públicos, além do mais, os investimentos mínimos chegam de apenas R$30. Então, o Tesouro ainda é uma das melhores alternativas comparada à poupança. Para quem compra moeda estrangeira, como o dólar, seja para viajar, seja para guardar, tem alguma vantagem aí nesse caso? Bom, a expectativa para o câmbio para o final do ano não é muito diferente do que nós temos agora, nessa região de 3,30, 3,20. Então, nós estamos na região de 3,10. Falar de câmbio, a gente tem muitas variáveis que podem estar influenciando, né, no câmbio. Mas o que a gente tem que entender para a nossa economia, realmente, quando virar o ano, vamos estar falando um pouco mais de política, então vamos falar de eleições, as reformas, a reforma da Previdência. Essas são as questões que realmente vão estar balizando a expectativa para o câmbio e até mesmo a taxa de juros, né? Se ela vai ficar nesse 7,25, vai permanecer ou vai subir. Então, ainda existe muitos fatores que podem influenciar e criar volatilidade na nossa economia. Aí, Sérgio, essas foram as nossas dúvidas de hoje. A gente conversou com o Sérgio Bueno Castro, que é economista financeiro, sobre essa queda na taxa de juros. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Gabi. Foi uma honra participar com vocês. Bom, se você tem alguma dúvida e quer ver algum tema aqui no Jornal Câmara Notícia, é só mandar um e-mail para a gente no Redação TV, redação sem o cedilha e sem o tio, então fica redacaltv@campinas.sp.leg.br. E olha, vamos saber o que tem no programa Universo Épico amanhã? Eu fiquei sabendo que tem um convidado aí que causou com o Michel no estúdio, olha só. Olá, Gabi, o Universo Épico desse sábado tá muito bom. Vai ter uma mega entrevista com uma celebridade da internet, o campineiro motoboy João Danica. Inclusive, ele gravou um recadinho. E aí, mano? Sabe onde eu tô? Tô aqui nos estúdios da HBO, mano, aqui, o United States, mano. Os caras vão fazer aqui a história do grande mito dos anos 90 no Brasil, Popó, velho. Olha ele aqui do meu lado, aqui, ó. A alegria dele aqui, ó. Se contracenar comigo. Ele vai ser o Popó, vou ser o Rock Balboa, mano. Vamos sair no braço aqui, velho. Eu vou ser o Rock Balboa, velho. Vai ter uns invejosos falando assim, você tá na TV Câmara aí com o Michel. Que Michel, velho? Que Michel, mano? Daquele universo épico lá, Michel nada, mano. Aqui é HBO, mano. O cara vai ser o Rock... Eu vou ser o Rock Balboa. Vou dar vários socos na cara dele aqui, já tudo combinado aqui já, mano. Vou dar o primeiro aqui agora, aqui, ó. Fica olhando aí, ó. Agora, vai ser agora. A alegria dele, ó. A felicidade dele. Vai perder todos esses dentes dele aí, ó. Olha lá. Tem também a escritora Soraya Buchaim, que está lançando o conto Excursão Noturna. Ele conta a história do Guilherme. O Guilherme é um rapaz que mora em São Paulo, apaixonado por terror. E ele acaba entrando em um grupo de WhatsApp de pessoas apaixonadas, né, pelo mesmo tema. E eles descobrem que uns noruegueses estão abrindo um castelo temático em São Paulo. Tudo sobre os filmes que estão chegando no cinema, as séries do momento. O nosso encontro está marcado sábado às 14h, com reprise no domingo às 5h. Eu te espero, hein? Reforçando então o Universo Épico amanhã às 14h. E morreu hoje por volta das 5 da manhã no Rio de Janeiro o cantor e compositor Luiz Melodia. Você está ouvindo um trecho de uma música dele aí. Ele tinha 66 anos e lutava contra um câncer de medula óssea. Luiz Melodia compôs e tocou muitos sucessos da Jovem Guarda, Bossa Nova e Samba. Entre as composições mais conhecidas está Pérola Negra, que é essa música que você está escutando, que foi gravada por Gal Costa e outros cantores da música popular brasileira. A gente encerra esta edição, então, com um trecho da canção e uma homenagem a esse cantor. Um bom fim de semana para você. Arranja algum sangue, escreva num pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu...